ouvindo. Tá ouvindo? Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente. Eu gostaria inicialmente de pedir vocês para seguir lá no YouTube, curtir o canal. Vou fazer igual aquelas blogueiras, porque me ajuda muito. Então, entre lá no YouTube. As lives não vão ficar gravadas por muito tempo. Aproveitem enquanto elas estão lá, tá bom? Vamos dar continuidade hoje, então, ao produto de ácido L-polilático, o Sculptra. Então, onde a gente parou? A gente parou na hora que a gente começou a falar sobre diluição. Então, eu vou dar um resuminho básico da diluição para vocês, tá? Vocês tanto podem diluir o Sculptra em água estéril com anestésico ou só água estéril. Como eu normalmente anestesio o meu paciente antes, eu só diluo na água estéril. Mas você pode, por exemplo, vamos supor que a aplicação no subcutâneo, ela é de 8 ml, né? Para você bioestimular o colágeno. Então você pode colocar 1 ml de anestésico, tá? Pode ser anestésico sem vaso, e 7 ml de água estéril. Então, você pode fazer essa mistura aí para já dar uma anestesiada no paciente. Agora, você que anestesia o paciente antes, não tem essa necessidade. Eu, particularmente, só vou na água estéril mesmo. E como eu deixei claro, balançar bastante o vidrinho do Sculptra, para realmente ficar bem homogêneo a mistura. Quanto mais homogêneo, melhor. Então, quanto mais hidratada, melhor. Então, vamos supor que eu diluí o produto 24 horas antes. Eu vou ter um produto muito mais hidratado para aplicar no paciente. E, consequentemente, eu não tenho tanto problema com nódulos, tá? Essa é uma grande realidade, apesar de não estar sendo muito praticado. A aplicação subcutânea, ela é de 8 ml. Então, vai ser 1 ml de anestésico, 7 ml de água estéril. Ou só 8 ml de água estéril. Já quando você quer aplicar no supraperiosteal, que seria para dar uma sustentação, você aplica com agulha e justa ósseo. Nesse caso, a aplicação é de 6 ml, a diluição é de 6 ml. 1 ml de anestésico, 5 ml de água estéril. Ou tudo de água estéril. E quando a gente vai fazer a aplicação no pescoço, indica-se uma diluição de 12 ml de água estéril ou 1 ml de água estéril, 1 ml de anestésico e 11 ml de água estéril. O mais importante é você saber trabalhar na camada correta. Então, quando eu estou trabalhando no pescoço, eu tenho que estar no subcutâneo do pescoço, porque é uma pele mais fina. Então, às vezes você acha que está superficial e nem está, né? E claro, depende da espessura dérmica de cada pele, de cada paciente, e isso tem a ver com o envelhecimento de cada região. O pescoço realmente é a região que dá mais nódulos. Então, a gente tem que ficar bem atento a não errar a camada de aplicação no pescoço. Quais os materiais que a gente precisa para diluir? A gente precisa de um flaconete de água estéril ou água de injeção, uma seringa de 10 ml ou até 15 ml. Se você for diluir o Sculptra em 12 ml, por exemplo, você tem que pegar uma seringa maior, né? Eu acho que a que tem é de 20 ml. Ou usar 2 vezes aquela seringa de 10. A agulha 22G ou 18G para diluição, tanto faz, tá? Uma gase para limpar o vidrinho, álcool 70 para limpar a tampinha do vidro, né? E a água estéril, como a gente já falou. Na hora da... Deixa eu ver aqui. Na hora da aplicação, eu deixei aqui anotado para lembrar, porque é o seguinte. A seringa de 10 ml, ela não é mensurada a cada 0,1 ml, 0,2, 0,3, né? Ela vem ali de mais espaçadas as aplicações. Então, para você ter uma noção melhor da quantidade de produto que você está injetando, o ideal é que você dilua o produto com a seringa maior, mas utilize uma seringa de 1 ml para poder estar injetando no paciente, tá? E tem muitas pessoas que indicam também a cânula 22G. Eu trabalho com 22G e eu gosto dela, mas existem cânulas também mais robustas, como a 18G, por exemplo. Eu só acho ela muito grossa, mas se você tiver um produto bem hidratado, diluir bem o produto, você não vai ter problema de ficar entupindo a cânula, tá? Para você, após reconstruir o produto, para quem resolver preparar o produto um dia antes, você pode guardar o produto até 72 horas após reconstruído, numa temperatura que é variável de 2 a 8 graus e em temperatura ambiente até 30 graus. Então, vai depender, vamos dizer que o paciente agendou e não foi naquele dia, ela tem até 72 horas para poder ir e você aplicar. Eu acho isso bem complexo, gente. Por isso que hoje em dia, muitas das vezes a gente está diluindo realmente na hora de aplicar, tá?
E essa questão do preparo do produto, às vezes me faz escolher um outro produto, justamente para mim não ter que contar com isso, tá? Com a questão da presença do paciente, aconteceu algum imprevisto e ela não vir. Então tem essa questão e eu acho que a gente tem que ficar bem atento a isso. O paciente ele tem que se responsabilizar nesse sentido, marcou, e porque tem produtos que a gente reconstitui um pouco antes dele chegar, né? Então, e até mesmo para ter uma melhor hidratação do produto, para o bem-estar do paciente em relação a benefícios de resultado, tá? Então, isso tem que ser bem explicado para o paciente. Então, agora, depois que você utilizou o produto, não pode rearmazenar, tá? A aplicação, ela pode ser subcutânea, subperiosteal. Quando for superperiosteal, a gente tem que aplicar normalmente com a cânula e fazer o refluxo para a gente ver se tem algum refluxo positivo, né? E no subcutâneo a gente utilizar as retroinjeções mesmo com a cânula, ou 22G ou 18G, a que for mais conveniente para você. Eu particularmente gosto da 22G. E em relação ao supraperiosteal e subcutâneo, existem regiões que são regiões mais de sustentação que são aconselháveis fazer supraperiosteal. Gente, isso vai depender muito. Eu particularmente eu uso mais o Sculptra no subcutâneo, porque eu acho que o benefício é maior. Ele é muito líquido, eu não acredito que ele vai ficar paradinho ali no local quando é supraperiosteal. Então eu aproveito mais o produto no subcutâneo, tá? Mas tem áreas de sustentação, que é aqui no pré-jaws, queixo, né? Têmpora, que você pode fazer aí supraperiosteal, tá? E é bem-vindo, né, para dar mais sustentação. Mas não significa que no subcutâneo você não vai ter essa sustentação, porque quando você melhora a espessura dérmica, você já dá um certo lifting para o paciente, tá? Agora, vamos falar em relação à quantidade de injeção pelos vetores que a gente desenha na face do paciente. A gente desenha vários vetores aqui na região de têmpora, região do zigomático, na pré-maxila, no bigode chinês, no queixo marionete, no ângulo de mandíbula. O que a gente não injeta é no jaws, porque a gente não quer ganhar volume no jaws, então a gente nunca ganha volume aqui. Então, a não ser que eu seja uma paciente específica que precisa desse volume, que é bem difícil. Estão falando aqui do Elancê, mas só para avisar que tem uma aula sobre Elancê lá no YouTube e a gente ainda vai falar um pouco sobre ele. Eu não sei se vocês ouviram a Paula falando. Quem está perguntando de Elancê, lá no YouTube já tem uma aula de Elancê, tá? Vocês podem chegar lá, assistir, curtir o canalzinho, enfim. Mas agora a gente vai dando sequência aqui na aula, vai chegar na hora de Elancê também, tá? Eu acredito que hoje não vai ser o dia, mas a gente vai falar também mais um pouco de Elancê. Porém, tem uma aula só de Elancê lá, que eu acho que vai ser interessante para vocês. Eu não tenho uma aula específica só de harmonicar. Eu vou falar de harmonicar na sequência aqui e acredito que não vai ser hoje também, tá? Que também é um outro bioestimulador novo no mercado. Novo sim, já tem uns 2 anos por aí, 3, uma coisa assim, tá? Não lembro a data. Então, em relação aos vetores que a gente desenha em têmpora, zigomático, pré-maxila, né? O bigode chinês, a marionete, queixo, ângulo, a gente injeta em média 0,1 a 0,2 ml de retroinjeção. Por que 0,1 a 0,2? Aqui, vamos supor que eu tenho aqui o tamanho da câmara que eu uso são 5 centímetros, né? Eu tenho 5 centímetros de retroinjeção, então cada vetor vai 0,2 ml de retroinjeção. Aqui no vetor inteiro também vai 0,2 ml em cada retroinjeção. Agora, se eu fizer um vetor aqui curtinho na minha pré-maxila, eu não posso entrar no rubicular. A gente sabe que esse bioestimulador não é aconselhável para regiões, né, de periocular e periorbicular. Então, eu vou fazer retroinjeções aqui menores. Se é menor, eu vou colocar 0,1 ml em cada retroinjeção. Então, a gente tem que usar o bom senso. E nunca colocar no jaws, porque a gente não quer volumizar jaws. Porque o bioestimulador, no momento que ele aumenta a espessura dérmica, eu tenho um aumento de volume. Então, eu tenho que me atentar a isso. A quantidade de sessões é de 30 a 45 dias. Também é um produto igual à hidroxapatita de cálcio. São indicadas 3 sessões. Se eu não fizer as 3 sessões, eu não vou obter um resultado realmente plausível, tá? Você tem uma melhora? Tem, mas não é aquela melhora realmente que a gente gostaria de entregar para o paciente. Então é bom explicar isso para o paciente. E do mesmo jeito que eu sempre gosto de falar, olha, você pode fazer só uma sessão? Você até pode. Deixar uma sessão para daqui a um ano, você já vai ter perdido praticamente quase todo o resultado que eu dei aí em uma sessão. Então, é interessante fazer sim as 3 sessões, tá? Para você obter o resultado.
Em relação aos cuidados pós-procedimento, a gente tem no PLLA, que é o ácido lipoilástico, a gente tem a regra dos 5. 5 minutos, 5 dias e 5 vezes no dia. Então, eu tenho que ensinar para o paciente, logo após o procedimento, eu faço massagem no paciente e explico, olha, você tem que fazer essa massagem um pouco mais vigorosa, não é simplesmente drenar, é uma massagem para espalhar o produto. Então, eu quero uma espalhabilidade. Então, eu preciso de colocar uma pressão nessa massagem e aí eu explico para o paciente como que deve ser feito e tem que ser 5 vezes no dia, 5 minutos de massagem e 5 dias, tá? Ah, é difícil parar para fazer? É. Então tem uma outra regrinha que seriam 2 vezes no dia, 7 minutos, para quem não pode parar 5 vezes. Eu, particularmente, não posso usar esse produto, porque eu não tenho como parar 5 vezes no dia. Acho que até 2 eu acho difícil. Então, eu particularmente evito esse produto em mim, por isso, tá, gente? Porque eu preciso dessa espalhabilidade, de ter essa espalhabilidade. E quais são os efeitos adversos que podem acontecer? Então, pela imagem aí, passa aí pra gente, por favor. Você vai ver uma imagem com nódulos. São nódulos que formam, ou normalmente esses nódulos, é pela hidratação do produto, que não foi feito um tempo realmente suficiente de hidratação de produto, ou então por camada superficial. Eu realmente, principalmente aqueles pacientes, você vê que esse senhor aqui tem uma pele muito fina, né? Então, eu tenho que ter noção se eu estou no subcutâneo ou não. Se eu pego uma pele muito fina, que não está nem preparada para esse produto, de repente seria o caso de a gente pensar no hidroxapatita, que deixa menos nódulo, ou em fios lisos, que também não deixam nódulos, para depois eu aplicar esse produto, né? Pode ser isso, ele não tem nem gordura, uma quantidade de gordura boa na face, e a pele muito fina. Ou, quem sabe diluir a diluição do pescoço, que são 12 ml, fazer no rosto, ao invés de fazer de 8 ml. Então, tudo é questão de avaliação. Então, saibam avaliar o paciente de vocês, entendeu? E coloquem na camada certa. A camada subcutânea é aquela camada que a gente fala manteiguinha, aquela camada que escorrega, tá? Não posso dizer que isso é a mesma, que essa camada vai escorregar em todos os pacientes. Pacientes que têm muita cicatriz de acne não escorrega. Pacientes que têm muita fibrose de cirurgia também não escorrega com facilidade, tá? Então pode ter suas intercorrências devido a isso. Mas, como eu falei, a hidratação do produto faz toda a diferença na hora de aplicar no paciente para evitar os nódulos. E a questão de superficialização do produto, tá? Outra coisa, musculatura dinâmica. Nós não aplicamos esse bioestimulador em musculaturas dinâmicas, como é periocular e aqui ao redor dos lados, tá? Não se pode aplicar esse produto e normalmente dá muito nódulo nessa região, tá? Quais seriam as contraindicações do PLLA? Normalmente, se a pessoa tiver uma infecção ou inflamação na região, a gente nem pode fazer o procedimento. Vamos supor que uma pessoa tem uma herpes ativa no rosto. Eu não vou fazer o procedimento, né? Eu tenho que remarcar esse paciente. E já que ela é uma pessoa que tem herpes, tem o vírus da herpes, a gente já receita uma medicação para ela começar a tomar antes mesmo da aplicação, para a gente evitar ter esse problema, tá? Área de musculatura hiperdinâmica, como eu já falei, pacientes com histórias de queloide, a gente tem que ter um bom senso maior, né? Então, evitar muitos pertuitos no paciente. Doenças relacionadas ao tecido conectivo, doenças autoimunes, que normalmente é uma contraindicação realmente para todos os bioestimuladores. E gravidez e lactante, eu falo que eles são seres intocáveis, tá? Então, tem muitos profissionais fazendo em grávidas, em lactantes. Eu acho que já existem alguns artigos falando, inclusive, que pode botox, né, em lactantes e gestantes. Eu, particularmente, eu sigo a regra do não poder. Eu acho que você tem que curtir realmente gravidez, lactação e o papel de autorização que tem na Anvisa ali, protocolado, se pode ou não pode. Não pode, tá? É uma regra, não tem indicação. Pode fazer testa paciente com rugas estáticas? Então, não é que não possa, tá, gente? Pode fazer testa, mas o produto para que você vai aplicar na testa tem que estar extremamente diluído. Do mesmo jeito que, às vezes, a gente passa um pouquinho, faz muita coisa off-label, mas isso tudo é off-label. Não tem
estudos falando que deve e que pode, tá? Mas tem gente, muita gente fala lavagem de radiese, lavagem de Sculptra, por exemplo. É você pegar um produto e diluir mais ele ainda e fazer na região periocular, fazer em testa. E aí você, agora se der um problema, você não tem nada que te resguarda. Essa é a questão. Mas poder? Pode, tá? Agora, pra que você vai arriscar se você tem um produto que pode, que é o Elancê? Então eu acho assim, você vai trabalhar mais a favor seu e do paciente. Então pensa nisso quando vocês forem trabalhar, tá? Tô vendo aqui que já tô me cortando o tempo, tá? Já deu 15 minutos, então a gente vai parar um pouquinho, nem acabamos Sculptra, a gente vai parar um pouco, tá? E vamos continuar. Amanhã não vai ter live, porque eu vou pra Goiânia, vou estar ministrando aula lá esses próximos dias. E eu vou ver na semana que vem, que eu acho que talvez não vai ter, que eu vou estar viajando. Então a gente retorna daqui 2 semanas, na verdade. Enquanto isso, vocês vão aproveitar, vão no YouTube, vão seguir, vão curtir, vão assistir as aulas, porque elas não vão ficar lá por muito tempo. Já então, tem mais de 30 aulas lá. Já tem mais de 30 aulas, então ó, já dá pra curtir bastante e aprender um pouquinho também, né? Acho que vale e relembrar muita coisa. Praticamente, pelo que eu tô vendo aqui, a gente acabou a Sculptra, sim. A gente vai começar falando do Eleva, que é quase que a mesma coisa. Então a gente vai falar rapidinho de Eleva na próxima vez. Obrigada pela presença de vocês.